Olá, meu nome é Adenilson Estevam Pereira, eu sou aqui de Maringá, no Paraná. Eu tenho o privilégio de estar participando do 6º aniversário do canal Despertai HSD. E eu queria ler com vocês no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, as seguintes palavras. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Estas palavras são do Senhor Jesus. E no Evangelho de João, você vai encontrar vários versículos que começam com esta frase, eu sou. O grande eu sou, o grande existente, que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Mas, por outro lado, o Senhor Jesus Cristo, ele escolheu palavras de fácil entendimento para descrever quem é a sua pessoa. A Bíblia não é um livro complexo. E principalmente os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar as palavras do Senhor Jesus Cristo de uma tal maneira fácil de entender que até mesmo as crianças que leem os evangelistas compreendem a importância da sua mensagem. Aqui neste versículo está dizendo que ele é a porta. Não é uma porta qualquer, ele é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Uma porta, meus queridos, é uma necessidade de todos. Uma porta tem que existir em uma casa e, através da porta, você tem acesso ou ao lado de dentro ou ao lado de fora. Através de uma porta, você tem segurança, você tem privacidade, você tem uma tranquilidade. E a porta, meus queridos, ela tem dois lados. Toda porta tem o lado de dentro e o lado de fora. Outra coisa interessante é que existem duas condições relacionadas à porta. Ou a porta está aberta ou a porta está fechada. A porta tem essa utilidade e eu imagino que você passa durante o dia por várias portas ou passa várias vezes pela mesma porta. Mas em relação à salvação eterna da nossa alma, salvação da sua alma, só existe uma porta. Embora na vida você passe por várias portas e durante o dia você tem acesso a várias portas, mas para entrarmos no céu só existe uma porta. E esta porta é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele faz essa afirmação da sua pessoa. Já no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então ele faz uma exortação em Mateus 7 e 13. Aqui ele faz uma afirmação em João 10 e 9. Mas em Mateus 7 e 13 ele faz uma exortação para que você possa entrar pela porta estreita. Então, há uma necessidade de se entrar pela porta estreita para ter acesso aos céus, à presença de Deus. Então, é necessário que você pare e considere a sua vida no dia de hoje. Será que você já entrou por esta porta da salvação que é o Senhor Jesus Cristo? Essa porta foi aberta pelo próprio Deus. Foi Deus quem nos enviou o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele fala em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ele diz lá em 1 Timóteo. E essa porta da salvação ela é uma necessidade de todos. Não existe uma outra forma de uma pessoa entrar para a vida eterna, ser salvo, ter perdão dos seus pecados, a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Mas é necessário que você leve em consideração, meu querido, que essa porta vai se fechar a qualquer hora dessas. Nós não sabemos o dia que a porta vai se fechar. Eu creio que você se lembra da história da arca, quando Noé e a sua família entraram para se livrar do dilúvio. Eles entraram, mas aquela porta não permaneceu aberta por muito tempo. Foi Deus quem fechou a porta. E depois de muitos séculos,
o povo descendente de Noé foi crescendo e tornou-se o povo de Israel no Egito. E um dia Deus quis tirar o povo do Egito, do sofrimento do Egito, e levá-lo para a terra prometida. E então Deus usou Moisés como sendo o guia para tirar aquele povo do sofrimento do Egito. E Deus pediu para Moisés, então, bater a vara nas águas, as águas do Mar Vermelho se abriram e eles saíram. E depois que eles passaram para o lado de lá, novamente a ação de Deus foi no fechamento daquele caminho por onde eles passaram e aquelas águas se reencontraram. E aqueles que tinham entrado, o exército de Faraó que tinha entrado para capturar novamente o povo de Israel, eles foram mortos na passagem por aquele caminho que tinha sido aberto para o povo de Israel sair. Então, Deus ele tem autoridade de abrir e de fechar. Um dia ele abriu para nós essa porta da salvação. Mas essa porta vai se fechar. Essa porta não vai permanecer aberta por muito tempo. Essa porta pode ser fechada a qualquer hora dessas. Pode ser que ainda hoje Deus feche a porta da salvação, arrebatando a sua igreja. E aí aquele que não foi salvo ainda, aquele que não creu no Senhor Jesus, que não o recebeu como seu Senhor e seu Salvador, vai ficar do lado de fora dessa porta. E em relação ao Senhor Jesus Cristo, essa porta, nós nascemos pelo lado de fora dessa porta. O salmista disse no Salmo 51, no versículo 5, em pecado a minha mãe me gerou, em pecado minha mãe me deu à luz. Então Davi disse que ele nasceu em pecado. E todos nós que somos descendentes de Adão e Eva, nós também nascemos já contaminados pelo pecado. E precisamos dessa porta para termos acesso ao céu, ao Senhor, Deus e Pai. E esse acesso é pela fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu convido você a crer no Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, para que você tenha acesso ao céu, a essa casa de segurança eterna, onde os salvos entrarão e estarão se deleitando, se deliciando com a segurança eterna em Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nesta casa que a porta ainda está aberta para entrar. Desejo que você possa entrar pelo Senhor Jesus Cristo, entrar pela fé, através do Senhor Jesus Cristo, para que você tenha a vida eterna. Esse é o desejo do meu coração para todos vocês que têm acesso ao canal Despertai.